Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos todos. Vamos dar início aqui ao nosso bate-papo, respeitando aí a pontualidade de todos vocês que já chegaram, né, com 5 minutinhos aí de tolerância. É, Betânia, tá aí, Betânia, pode abrir a câmera também, fica à vontade. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né, à nossa reunião do NR, a tão esperada reunião do NR, né? Wander, É, que é o nosso diretor-geral do Espírito Santo, vai conduzir a reunião, né, para agendarmos, né, essa grande viagem. Muito bem, obrigado, Betânia. Junto com Betânia também eu quero aí agradecer a presença e a participação de todos os nossos colaboradores que estão por trás de toda essa preparação e estarão também por trás durante a execução dessa viagem que marca tanto a vida escolar dos nossos estudantes, né? Destaco aí os coordenadores, né, os orientadores, o Luciano, o Hélio, o Jandson, nossa equipe de eventos aí composta da Fabiana, do Gleison, do João, da Kelly, né? Enfim, toda a equipe escolar que apoia tanto no nosso dia a dia, né? Acho que todos conseguem ter a noção da complexidade de todo o trabalho da escola, mas é sempre importante registrar, né, que são muitas mãos e muitas mentes o tempo inteiro trabalhando para que a vivência pedagógica dos alunos seja a mais significativa e com melhores resultados possíveis. Nós preparamos com muito carinho esse encontro para hoje, que não pretende se alongar demais, então no máximo 1 hora é suficiente para a gente passar pela apresentação e pelas dúvidas que todos vocês podem ter e terão oportunidade de esclarecer hoje ou nos próximos dias aí, de acordo com a organização que a gente vai apresentando. Para efeito de alinhamento, nós vamos seguir com a apresentação. Se alguém quiser, ao longo da apresentação, utilizar o chat para fazer alguma pergunta, pode utilizar. Se não for respondida durante a apresentação, no final a gente retoma as perguntas que foram escritas nesse recurso. No final, também, se alguém quiser fazer pergunta a microfone, também será aberta essa oportunidade, mas só vamos pedir que a apresentação siga, porque muitas vezes uma pergunta que se vai fazer será respondida nas lâminas seguintes, então, só para facilitar o nosso trabalho. E, ao mesmo tempo, peço a todos vocês também que tenham o cuidado sempre de observar o microfone, né, e não deixe o microfone aberto, porque senão pode falar uma senha de banco aí, uma coisa importante, né, e a gente acabar ouvindo. Brincadeira, né? Só para não criar nenhum ruído na nossa apresentação, tá bom, pessoal? Como a Betânia muito bem destacou, chegou o grande momento, né? O NR é a viagem que nossas crianças, quer dizer, nossos jovens, né, vivem uma expectativa ao longo de todo o ensino fundamental. E o SEB tem o cuidado de fazer desse momento um momento muito marcante, né? O fato de ser, além de uma viagem para o acampamento NR, um intercâmbio entre todos os nossos alunos dos nonos anos das nossas escolas SEB espalhadas pelo Brasil é uma vivência e uma riqueza cultural muito grande, né? Eu acho que isso é importante a gente já de antemão trazer a vocês, né? O NR ele tem existem dois espaços de NR, né? Todos ali pertinho de Campos do Jordão, em São Paulo. Um que fica em Santo Antônio do Pinhal e outro que fica em Sapucaí Mirim. O de Santo Antônio do Pinhal é uma grande estrutura que comporta mais de 700 hóspedes, sempre estudantes, e o de Sapucaí Mirim é um pouco menor, com algumas restrições também, né, por causa do seu tamanho. Os nossos estudantes gozam da oportunidade de estar no de Santo Antônio do Pinhal, onde nós fechamos esse resort durante esses 4 dias, para que eles tenham toda a vivência que é tão fantástica, né? É uma vivência que passa, claro, por muitos momentos de descontração, de interação, de integração, de intercâmbio, mas principalmente também traçado por questões pedagógicas, já que durante todos esses 4 dias eles terão uma série de trabalhos e atividades, né, trabalhos do sentido de recreativos e pedagógicos que serão desenvolvidos. Então, é de fato uma viagem que não é só uma viagem de formatura, é uma viagem pedagógica que desenvolve muito essas habilidades. Tá bom? Então, tem aqui algumas informações que vão sendo apresentadas
e eu vou mostrando para vocês e depois a gente esclarece essas dúvidas. Aqui nós preparamos um videozinho, né, que resume um pouco da. E esses são nossos alunos, né, que participaram aí nos anos anteriores. A gente vai soltar, Betânia, só me fala se vai sair o áudio direitinho aí, por favor, tá bom? Tá Tá ok, saindo? Wanda. Obrigado. Para mim não está aparecendo nada, não.
Muito bem, eu não sei vocês, mas eu já fiquei com vontade de ir, viu, Betânia? Vou analisar essa possibilidade. Verdade, é muito bom. É Muito muito bem, gostoso. pessoal. Algumas pessoas durante a exibição do vídeo falando que não estavam ouvindo, mas estava normal, viu, gente? Mas de toda forma, não se preocupem. Essa apresentação, além da gravação da reunião, amanhã vai ser enviada cedinho para todo mundo. Então, depois vocês podem resgatar aí e acessar o que for, o que tiver, não tiver conseguido acompanhar, tá bom? Vamos seguindo, vi que tem algumas perguntas sobre link. Fiquem tranquilos que nós vamos abordar isso durante a apresentação, tá legal? Se depois no final restar alguma dúvida, a gente volta para apresentar em mais detalhes. Bom, vamos lá. Então, nesse ano, é importante a gente destacar, nós estamos nos antecipando cada vez mais à apresentação dessa proposta das viagens pedagógicas e a do NR é uma das principais da escola. Então, no ano passado, nós anunciamos essa viagem no mês de abril e nesse ano nós já estamos lançando agora nas primeiras semanas de fevereiro, justamente para garantir que as informações sejam tratadas com a maior antecedência possível, que a gente consiga as melhores negociações em transporte aéreo, e com outros fornecedores, que dê a melhor condição de pagamento a todas as famílias, enfim. Então, é por isso que já nos antecipamos, né, a fazer esse momento no dia de hoje. Aí está a data, né? O NR acontecerá no dia de 24 a 28 de agosto, como disse, em Santo Antônio do Pinhal, né? Aí distante de Campos do Jordão, cerca de 40 minutos, então bem pertinho ali, na região de montanha lá do estado de São Paulo, né? E distante do aeroporto de Campinas, mais ou menos umas 3 horas e meia, tá joia? Então 24 é um domingo e 28 é uma quinta-feira. A juventude sai, então, no domingo, no início da manhã ou na madrugada, e retorna no dia 28 à noite. O pacote, né, de serviço que a escola coloca à disposição de vocês hoje, ele já inclui todo o processo, depois a gente vai detalhar muito mais, mas na parte do transporte envolve tanto a passagem de avião quanto o transporte terrestre do aeroporto de Campinas até Santo Antônio do Pinhal, tá? Nós já fizemos, noutros tempos, essa mesma viagem também de transporte rodoviário, mas a gente já de uns tempos para cá tem buscado oferecer a opção do aéreo, até como uma forma de ter aí uma viagem cada vez mais segura, com menos tempo de exposição na estrada, né, e garantindo também aí uma viagem mais tranquila para todo mundo, tá bom? Então já está incluso o aéreo e o rodoviário. No aéreo, gente, então a gente já faz os bloqueios, né? E aí eu acho que é importante a gente mencionar, falando do aéreo, essa estrutura, como funciona, né? Para aqueles que de repente não saibam. O... Algumas pessoas às vezes perguntam, Wander, como eu sei a data e sei o horário que os meninos vão chegar em Campinas, eu posso ir lá na Azul e fazer a compra da minha passagem direto pela Azul? A gente não recomenda. E por que que a gente não recomenda? Quando fazemos uma viagem em escola, a gente faz um bloqueio, assim que chama, né, nas companhias aéreas, a gente faz um bloqueio do grupo junto àquela determinada companhia aérea. Isso nos garante a concentração desse público sempre naquele mesmo voo. Porque sabemos que hoje em dia é muito frequente as empresas aéreas quererem remanejar pessoas para outros voos porque vendeu passagem além do que poderia. E a gente sabe que, estando com um grupo de adolescentes, nem sempre a gente vai ter um número de adultos que possibilite ficar um em cada voo, né, espalhados para lá e para cá. Então, por isso que a gente não recomenda que nenhuma família faça compra de passagem aérea, né, diretamente na companhia, porque se isso acontecer, o localizador dessa passagem fica isolado do grupo e, portanto, suscetível, né, a ter que viajar separado se tiver uma intercorrência por parte da companhia aérea que nós não temos controle. Então, a gente já faz esse bloqueio, e no bloqueio que a gente faz, claro, a gente busca escolher os melhores dias e horários, né? Além de melhores preços também, obviamente, né? E as condições que são necessárias para essa viagem. Então, por exemplo, no caso do NR, a gente sempre compra a viagem com despacho de bagagem, né? Primeiro porque Santo Antônio do Pinhal é uma região de serra, né? Uma região de montanha e costuma fazer um pouco mais de frio. Então tem que levar mais agasalhos. Ao mesmo tempo, os meninos têm muitas atividades diferentes. Depois Gleice e Fabiana farão reuniões com aqueles que irão para explicar um pouco de tudo isso que eles precisam levar, mas tem roupa para danar que eles levam, né, e precisam levar. Então, a gente sempre contrata
o voo com mala despachada e também tem lá a possibilidade de levar uma bagagem de 10 quilos aí dentro da cabine, né? E o embarque, claro, né, no aeroporto de Vitória, que é o único que a gente tem aqui à disposição. Aqui a gente colocou os horários, e aí atenção nesses detalhes, né? Essa tela primeira é o horário de Vitória, e essa tela segunda é o horário de Vila Velha. Observem que a diferença sutil está no horário de encontro e, naturalmente, no horário de embarque. As crianças, os jovens de Vitória, vão embarcar no voo das 5h30 da manhã, por isso precisam concentrar no aeroporto às 3 da manhã. Já a nossa galera de Vila Velha vai embarcar no voo de 10 e alguma coisa, não sei se é 10h30, depois a gente vai ver isso mais à frente. E por isso concentrarão às 8 da manhã no aeroporto de Vitória. Wander, por que não vai todo mundo junto? Porque também na estrutura de bloqueio aéreo, se a gente fecha um número muito grande de assentos dentro de uma mesma aeronave, o preço da passagem sobe absurdamente. Então, isso tornaria o pacote para os meninos mais caros. Então, por isso que a gente deu essa fragmentada. Então, Vitória vai mais cedo um pouquinho, vai ter o desconforto de acordar um pouco mais de madrugada. Por outro lado, na hora de voltar, volta um pouquinho mais cedo. Vila Velha dorme um pouquinho mais, pega um voo um pouquinho mais tarde e no outro dia volta um pouquinho mais tarde. Então, ao longo da apresentação, a gente vai posicionando isso aí para ficar claro para todo mundo. Então, os horários, 8 horas, Vila Velha. Documentação que é necessária, gente. Cópia autenticada do documento de identificação com foto, RG ou passaporte. Importantíssimo prestar atenção num detalhe. O passaporte, a gente já tem o costume de olhar a validade, que a gente sabe que é um documento transitório, né? O RG, nem sempre a gente tem esse olhar, mas é importantíssimo ficar de olho na validade do RG. Então, se tiver com o RG vencido ou muito perto de vencer e não tiver passaporte, é importante, e tem tempo hábil para isso, fazer a renovação do registro, tá? Caso tenha o passaporte dentro do vencimento, não precisa se preocupar com isso. E a autorização de viagem, que será um documento que será enviado posteriormente para aqueles que vão participar da viagem, que a equipe de eventos aí, Fabiana e Gleison, vão dar um encaminhamento com vocês. Esse documento, claro, tem que ser um documento com firma reconhecida em cartório, né, já que é uma viagem para outro estado, que envolve a companhia aérea. E é importante destacar que essas são exigências da companhia aérea, né, não são simplesmente questões da escola, né? Claro que a escola também tem essa preocupação em que tudo caminhe bem e dê tudo certo. A ficha médica é outra coisa importantíssima. Então, se o estudante faz uso de alguma medicação continuada, ou se tem alguma demanda específica, alguma alergia a medicamento, tem algum medicamento específico para alguma circunstância, como uma dor de cabeça, um vômito, né, uma febre, qualquer coisa, é importantíssimo deixar tudo o mais detalhado possível na ficha médica, porque a gente torce para que a galera vá e volte com toda a saúde, aproveitando todos os momentos. Mas a gente sabe, né, que vão estar no outro clima, no outro ambiente, com outras relações, e pode acontecer né, de ter alguma intercorrência de saúde, então a ficha de saúde ela se torna bastante importante, com o maior detalhes possíveis. E os medicamentos, né, como disse, tem algum medicamento específico que a criança não tem a prática de administrar sozinha? Criança não, né, gente? Nós estamos falando de crianças, de jovens de 14 anos, 15, mas que não tem o costume de administrar sozinho. A nossa equipe de eventos está preparada para apoiá-los. Então, é só levar tudo muito bem organizadinho, que o nosso time que acompanha tem toda essa atenção e todo esse cuidado. Dúvidas que são sempre frequentes, né? Wander, Betânia, meu filho, minha filha, precisa levar dinheiro? Quanto? A gente sempre orienta que leve alguma coisa, né? Seja em espécie ou seja em cartão, daquilo que ficar mais viável para vocês, porque só não está incluso no nosso pacote, que a gente vai apresentar em detalhes, a alimentação na ida até chegar ao NR e a alimentação na volta, após sair do NR. Então, durante o caminho, a gente vai marcando, né, esses momentos que há. E, ao mesmo tempo, caso queira comprar algum souvenir, alguma coisa, né, que encontre aí durante a viagem. Então, a quantidade que se queira levar fica sempre a critério de cada um, a gente não interfere nesse sentido. Mas é sempre importante ter aí uma reservinha, né, para essas necessidades. E os telefones de contato, como é que a gente vai conseguir falar?
Desculpem. Pessoal, Santo Antônio do Pinhal, o lugar do NR, não tem bom sinal telefônico, né? Mas a nossa equipe de eventos tem os seus canais de comunicação que estão aí na tela, né? O número que fala direto com a nossa equipe de eventos de Vila Velha e o número que fala com a equipe de eventos de Vitória. Esses telefones funcionam por ligação, WhatsApp. Eles, inclusive, durante os dias do evento, farão listagem de transmissão, onde mandarão aqueles recadinhos que são gerais, do tipo, ó, pousamos em Campinas, embarcamos no ônibus, paramos em tal lugar, chegamos no NR, enfim, aquelas mensagens que eles querem mandar de um modo geral para todo mundo, e claro, aquelas mensagens específicas para cada pai, cada mãe que precisa de alguma informação específica. E há também o telefone do NR, né? Lá da própria estrutura. Então, se for preciso, também estará à disposição durante o tempo que as crianças estiverem lá, tá bom? Celular, Wander, como é que é? Pode levar celular? Não pode levar celular? Gente, a gente lembra que eles estarão em atividade escolar, em atividade pedagógica, e o celular ele não é permitido mais em atividades escolares, graças a Deus. Então, durante o dia, enquanto estiverem em atividade, não poderão ficar usando o celular. Ah, no momento da noite, na hora do intervalo do almoço, etc., claro, quer falar com a família, achou sinal lá de alguma forma, não tem dificuldade. Mas isso vai ser sempre em momentos pontuais, tá? Então, fora disso, preciso falar com meu filho porque tive uma questão urgente ou tenho uma preocupação, ligue para os contatos da equipe de eventos, que eles vão auxiliar vocês para localizar. Até porque, como o espaço lá é amplo, né, ele é fechado, as crianças, os jovens não saem do NR. Essa não é uma viagem que eles ficam transitando para lá e para cá, eles vão ficar no NR, no espaço, mas são atividades em vários lugares ao mesmo tempo. Imagina que eu disse há pouco que são mais de 700 jovens que estarão, né, do SEB, distribuídos nos vários ambientes do acampamento, né? E aí eu já falei sobre listagem de transmissão, e aí é até importante explicar, né? Não sei se vocês, talvez alguém não saibam. Quando a gente envia uma mensagem por listagem de transmissão, se a pessoa não tiver com o número da gente, se o destinatário não tiver com o número da gente salvo no seu aparelho, ele não recebe. Então, galera de Vitória, salva o telefone do Eventos de Vitória. Galera de Vila Velha, salvo o telefone do Eventos de Vila Velha, para que quando eles mandarem as mensagens, vocês recebam, porque muitas delas serão em massa. Como também é o caso de fotos, né? Eles vão fazendo durante o evento uma série de fotos, que são amadoras, feitas pelo celular da escola mesmo. E eles vão compartilhando com vocês via listagem de transmissão. Depois, o NR também tem uma estrutura que eles têm um processo lá de fotos que eles comercializam para quem quiser, né? Mas aí é um processo à parte, que não está dentro da nossa negociação, né? E, por outro lado, a gente busca aí alimentar vocês com fotos e momentos marcantes. Na bagagem de mão, sempre importante levar ali o RG original, né, o dinheiro, que já não é mais em espécie, hoje em dia o dinheiro é mais virtual do que em espécie. Um agasalho, né, vai estar num período um pouco mais frio, a medicação que é necessária, material de higiene pessoal, filtro solar e repelente importantíssimo, né, porque apesar de ser inverno, vão fazer atividades ao ar livre, muitas delas, então é importante a proteção solar. Repelente também, porque lá é uma região que tem muita floresta. Vocês viram no vídeo ali, né? Está perto de muita floresta, então é bom se proteger aí contra qualquer ameaça que os mosquitinhos tragam. A gente chama de kit sobrevivência, né? Aquele lanchinho ali de primeira ordem, então uma água, um chocolate, uma barra de cereal, um biscoito, enfim, aquilo que faz parte do gosto da criança, ali durante aquele tempo que está se deslocando, especialmente no aeroporto. Bens pessoais de valor, a gente pede para não levar, tá, gente? Wander, é proibido levar meu Apple Watch? É proibido levar o meu telefone meu telefone celular? Não é proibido, mas nós não nos responsabilizamos por itens pessoais. Os itens pessoais têm que ser cuidados pelos próprios estudantes. Então, preferencialmente, a gente sempre orienta que não leve, tá certo? A menos que seja algo estritamente necessário. E bens de uso, a gente pede sempre que identifique com o nome. Então, vai ter um shampoo, vai ter uma coisa ou outra. Coloca o nome, porque se perdeu, se esqueceu, com maior facilidade, até roupa, às vezes coloca o nome na etiqueta ali, ó, que fica muito mais fácil da gente tentar localizar quando se perde, quando se esquece alguma coisa em algum lugar. Aqui nós estamos falando, então, agora do roteiro, né? Então, falamos lá atrás que
a unidade, os alunos de Vitória se concentram, então, às 3 da manhã no aeroporto, e aí a gente tem, então, o script da ida, né, da galera de Vitória. Então, o voo, o dia 24, o ponto de encontro ali na entrada principal do aeroporto de Vitória, né, é às 3 da manhã, e a gente pede, observem que o voo é 5h30, a gente pede um espaço um pouco mais amplo, porque nós estamos falando de despacho de bagagens de bastante gente. Então, para fazer isso de forma muito tranquila. Apesar de o check-in a gente já fazer com antecedência, justamente para não gerar filas, demoras e etc. no dia da viagem. Então, será feito só o despacho de bagagem e conferência de documentos. Então, 5h30 o voo parte para... Ficou errado na apresentação, gente. Não é Guarulhos. É para Viracopos, tá? É para Campinas. Depois a gente conserta na hora de mandar a apresentação para vocês. Depois, às 7h30 é a previsão da chegada lá em Campinas. 9h45 é o horário em que começa um city tour por Campos do Jordão. Então, aproveitando que a galera de Vitória está saindo no voo cedinho, eles saem, chegou no aeroporto, já tem um ônibus esperando, e aí esse ônibus leva eles em direção a Santo Antônio do Pinhal, parando em Campos do Jordão, porque o horário de entrada no NR é somente 4 da tarde, é o horário do check-in. Então, para não ficar esperando durante todo esse tempo, eles vão fazer um passeio por Campos do Jordão. Então, a alimentação em Campos do Jordão e no aeroporto, que é o que eu falei para vocês que na ida não está inclusa, né? Então é importante ter essa preocupação. Óbvio que em Campos do Jordão, que é o único lugar aberto que eles estarão circulando fora do NR, eles andarão sempre em atividades em grupo, então o tempo todo junto, almoçando junto, visitando fábrica de chocolate junto, fazendo toda a dinâmica do que fizerem juntos, tá? Em 16 horas, como eu disse, é a previsão da chegada lá no acampamento NR. E a volta? A volta, então, saem, aqui ficou também com um erro, não é sexta-feira, é quinta-feira, dia 29 de agosto, fazem o check-in, o check-out, perdão, no NR às 10 horas da manhã, e aí, às 12 horas, almoçam, né, no deslocamento ali entre o NR e o aeroporto de Viracopos, e às 15 horas eles chegam ao aeroporto de Campinas para iniciar os procedimentos de embarque. Às 17h55, o voo sai de Viracopos, chegando aqui em Vitória por volta de 19h25, tá certo? Então, como eu disse, a galera de Vitória faz a parada em Campos do Jordão na ida, para que na volta pegue o voo um pouco mais cedo para chegar aqui por volta de 19h30. E a galera de Vila Velha aí já faz o processo inverso, né? Já saia daqui um pouco mais tarde, a concentração no aeroporto é às 8 da manhã, e aí o voo sai 10h45, chegando em Viracopos às 12h25, e aí pegam o ônibus já, né? Param para almoçar também no caminho, para chegar lá no acampamento NR às 16 horas. Então, eles vão direto na ida, né, perdendo o mínimo de tempo. Já na volta, aí é que acontece a parada da nossa equipe de Vila Velha em Campos do Jordão. Então, desculpem, eles saem de Santo Antônio do Pinhal também às 10 da manhã, junto com os outros, e aí chegam a Campos do Jordão muito rapidamente, vão chegar aí antes das 11, seguramente, e aí almoçam ao meio-dia, fazem o city tour pela cidade, as mesmas atividades que foram feitas pela galera de Vitória, e pegam o voo da Azul de 22h25, chegando aqui em Vitória às 23h55. É importante destacar que quando a gente fala do aéreo também, a gente foge ao máximo de voos com conexões, pegando sempre voos diretos. Então, são as duas únicas opções de voos que a gente tem de Viracopos para Vitória, né? Ou o de 17h55 ou de 22h25. Então, assim será o cronograma, né, fora do NR. E o que está incluso, pessoal, então, dentro desse pacote? As passagens aéreas, né, como disse, com taxa de embarque, obviamente, com a bagagem de mão e a bagagem despachada, a camiseta comemorativa, né, que marca essa viagem, o pacote com 5 dias e 4 noites lá no NR,
né, com todas as refeições inclusas, né? O NR tem uma estrutura, né, tanto de acomodação quanto de alimentação, assim, de primeira qualidade. Nossa equipe que vai há anos, né, que a gente participa, dá testemunho, além dos milhares de alunos que já participaram, né, dessa viagem. Então, o pacote com tudo incluso lá no NR, o ônibus privativo, que vai fazer o deslocamento entre aeroporto e o NR. Assistência médica, né? Então o NR ele conta lá com uma estrutura de primeiro atendimento médico. Claro que se há ou se houver uma necessidade um pouco mais iminente, aí vai buscar um hospital próximo, né? Como já aconteceu outras vezes, de alguma criança passar mal ou qualquer coisa assim. Então a equipe tem todo esse apoio aí também. Alguém perguntou ali se tem para os pais. Olha, vamos estudar essa hipótese, Betânia? Aí a gente vai junto, hein? Os diretores é que vão acompanhando os pais, hein? Muito bem. Então, isso tudo está incluso. Além disso, seguro viagem, né? A gente jamais sai da escola se não for com seguro viagem para uma viagem dessa complexidade, desse volume. A alimentação, que eu já falei, né? Dentro do NR, tudo incluso. O City Tour na cidade de Campos do Jordão. E também guia, né? Lá dentro de Campos do Jordão, eles não simplesmente chegam e fazem o passeio por lá, não. Eles têm o guia que a gente contrata para explicar um pouco da cidade, que é um lugar tão lindo, né? Muitos de nós já tivemos a alegria de conhecer certamente. Então, tudo isso está incluso dentro dessa proposta, né, de trabalho que a gente vem apresentar a vocês. E aqui, pessoal, a gente tem então o valor do investimento financeiro para financiar então esse projeto, né? O valor total, incluindo tudo isso que conversamos, é 5.698. E esse valor a gente inclusive está lançando cedo, como falei lá no início, para dar as melhores condições de pagamentos para vocês. Então a gente divide esse valor para as famílias em 10 vezes, até 10 vezes no cartão de crédito. Então você pode suavizar isso ao longo do ano. E para aqueles que optarem pelo boleto bancário, aí o número de parcelas fica um pouco mais reduzido, porque os boletos precisam estar liquidados até a data da viagem. No caso do cartão de crédito, como vocês sabem, a companhia de cartão é que vai se responsabilizar pelo parcelamento, então não tem problema, a gente divide em até 10 vezes. E aí, como é que funciona esse processo, gente? Essa tela aqui, ela simplesmente vai falar um pouquinho do formulário que vai ser lançado. Então, vejam como funciona. Hoje nós estamos fazendo com vocês essa reunião de apresentação, esclarecendo todas as dúvidas que vocês tiverem. Durante o dia de amanhã, nós seguiremos à disposição para quaisquer outras que possam aparecer, e enviaremos a vocês e para os outros tantos que não puderam participar, apesar de estarmos aí com 130 famílias participando, um número fantástico, né? Enviaremos esta apresentação, esta gravação, né? Então, tanto as telas que foram apresentadas, quanto a gravação desse bate-papo, quanto o link para fazer as inscrições. Wander, mas e quem receber primeiro, como é que vai ser? Não se preocupem. O link só estará disponível para ser respondido amanhã às 20 horas. Então, este dia e horário é importantíssimo. Gente, tem que colocar o despertador, não tem jeito. O link do Forms ele já está pronto. Na sequência, eu mostro para vocês aqui na próxima tela, né? Se alguém quiser, depois a gente pode até colocar ele aqui também no chat, né? E acessar depois, não tem problema, mas vocês verão que não conseguirão acessá-lo agora. Se entrar, vai dar, quer ver? Não, aqui, como eu estou na apresentação, não vou conseguir mostrar, mas vai dar que esse link não está disponível para ser preenchido. Amanhã, 20 horas pontualmente, e aí o horário, gente, é o horário da Microsoft, né? Porque o Forms é uma ferramenta da Microsoft. Então, no horário da Microsoft, 20 horas, é que o formulário vai permitir ser preenchido. E aí a gente fala desse cuidado, e amanhã também nas salas de aula nós vamos ter o cuidado de conversar com os estudantes interessados para que eles, claro, né, se responsabilizem junto com vocês por esse preenchimento. O ano passado as vagas foram preenchidas em 2 minutos e alguma coisinha. Então o processo é de fato muito rápido. E eu não falo isso para criar tensão ou pressão,
mas simplesmente para que saibam que, de fato, é um processo rápido, né? Temos muitos alunos interessados e, infelizmente, as vagas que o NR disponibiliza são limitadas. Então, como eu disse a vocês, o SEB ele fecha as vagas todas para as nossas escolas e faz um rateio entre elas. Então, destas 700 e poucas vagas, eles direcionam para todas as nossas escolas que participam da viagem. Recife, João Pessoa, Salvador, Vitória, Vila Velha, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo nas várias unidades, Curitiba, enfim, Florianópolis, em todas as unidades, em todas as praças que a gente tem estudantes do nono ano e que participam desse projeto. Então, por isso, as vagas são destinadas através de um rateio, considerando o aspecto histórico. Então, eles levam em conta a adesão média dos anos anteriores e fazem esse rateio a partir deste critério para ficar igualitário e conseguir atender dentro do espaço que o NR tem, né? Então, aqui no Espírito Santo, nós hoje contamos com 47 vagas para Vitória e 48 vagas para Vila Velha, tá bom, gente? Vander, não tem jeito de conseguir mais vagas? Gente, a gente não promete. Se ao longo do caminho surgir alguma unidade, como por exemplo, às vezes acontece, né, Betânia? Unidades que às vezes estão muito lá no Nordeste, muito lá em cima, e que as passagens ficam muito caras e às vezes a viagem não se torna viável, às vezes sobra vaga. E aí, quando sobra, a gente já colocou o nosso nome na lista para dizer, olha, se sobrar vaga, o Espírito Santo tem interesse, né? Porque a gente quer levar o maior número possível de estudantes, né, dentro da nossa capacidade de gestão, obviamente. Então, assim funciona. Wander, mas teria que ter mais vagas, eu concordo, gente, mas é um critério de rateio, né, que precisa levar em conta as várias escolas do Brasil e também o histórico aí de adesão. E a gente não tem a opção de fazer NR com alunos com outras escolas, né? O nosso NR ele fica restrito só para alunos da escola SEB. Então vocês veem aí nas redes sociais de diversas escolas que quase todo mundo faz NR hoje em dia, né? Mas vai junto com escola que não é da rede, escola de fora, etc. No nosso caso, a concentração é só para estudantes do SEB. É só SEB e acompanha os professores do SEB e os funcionários do SEB. Então é muito Exatamente. seguro, né? Muito É. mais tranquilo para a gente. Isso aí, Betânia, perfeito. E lembrando que assim toda a nossa equipe que acompanha, né, a viagem dos estudantes, ela é uma equipe que vai para ser a referência deles, o apoio deles, porque a condução das atividades lá no NR, né, as dinâmicas, vocês viram ali aquela gincana, a galera passando na lama, correndo na água, nadando, enfim, tudo é conduzido pela equipe profissional que o NR dispõe para esse processo, né? Então, o nosso time que vai tem o objetivo de ser o apoio, estar ali junto, precisou de alguma coisa, vigiar o comportamento, aquelas coisas que a gente sabe que a equipe pedagógica tem que estar sempre atento, tá certo, gente? Então, este é o link, né, como falei, e ele vai ser enviado para vocês amanhã também e estará disponível para ser preenchido amanhã às 8 da noite. Bom, dos pontos que a gente elencou aqui para apresentar são estes, né? E agora a gente fica à disposição. Vou dar uma olhada primeiro aqui no chat para ver se tem alguma pergunta que não tenha sido respondida. E depois a gente também abre para as perguntas que possam ter ficado aí também, que queira fazer com o microfone. Tá bom? Gleice e Fabiana, tem alguma pergunta que vocês já viram assim que não foi respondida? Se quiser, fiquem à vontade aí para interagir, viu? Estou lendo aqui o chat. Se vocês tiverem alguma coisa que já foi visto aí, fica à vontade. Caso alguém queira também fazer alguma pergunta por microfone, enquanto eu vou lendo o chat, pode levantar a mãozinha aí e aí a gente vai dando a palavra, tá bom? Wander, Oi. a Cláudia pergunta, a partir de quando precisa pagar a entrada? Ah, joia, muito boa pergunta, eu não detalhei tanto isso, né? Gente, o bloqueio que a gente fez na companhia aérea, a gente fez na semana passada. Foi quinta-feira, salvo o meu engano, né, Gleice, que eu tive lá. Então, eu tenho um prazo para poder pagar o bloqueio, né? Pagar a entrada junto, o sinal junto à Azul, até sexta-feira ao meio-dia. Então, por isso que amanhã
a gente faz a resposta. Hoje nós fazemos a reunião, damos o tempo para todo mundo ter acesso ao conteúdo até amanhã. Amanhã, às 8 horas, é o preenchimento do formulário. E aí, já na quarta-feira cedo, a equipe de atendimento de Vitória e Vila Velha vai entrar em contato com aqueles que ficaram elencados dentro das 47 vagas de Vitória e 48 de Vila Velha, para vir fazer o pagamento. Então, ao vir fazer o pagamento, já vai passar o cartão em 10 vezes ou vai emitir os boletos para 6 vezes, e aí já fica garantida esta vaga, né, no processo. Até sexta-feira a gente tem que estar com tudo isso bem alinhado para que a gente possa fazer o pagamento do sinal junto à Azul. E você tocando a Cláudia fazendo essa pergunta, ela me fez lembrar também, Gleice, do contrato, né? É importante registrar que a gente vai elaborar depois um contrato para os alunos que serão os participantes, claro, para os responsáveis, né? E nesse contrato tem lá também condições de cancelamento. Por quê, gente? Porque tem coisas que a gente já vai pagar agora no início, tem outras que a gente vai pagar talvez daqui a um mês e meio. Então, se você solicitou o cancelamento, né, por exemplo, e a passagem aérea já foi paga, a gente não consegue restituir esse valor da passagem aérea. Vander, e se tiver uma outra pessoa que vá no meu lugar? Perfeito. Se a gente não tiver ainda enviado para a companhia aérea o nome do passageiro, você pode comercializar, o outro pai pode pagar o valor equivalente à passagem, e aí o outro estudante segue, até porque sempre costuma ter lista de reserva, né, de gente interessada. Mas sempre é importante destacar que, em caso de cancelamento, pode haver alguma penalidade, alguma retenção de valores e tal, porque a gente vai pagando parte dessa viagem ao longo do caminho. E a grande despesa dessa viagem, ela consiste na passagem aérea e, principalmente, no que a gente paga ao carroção. Ao carroção, não, fizemos a do carroção semana passada, ao NR. Alguém falou que queria ter 14 anos, eu também, viu? Queria ter 14 anos com essa oportunidade, né? Tem Vander, mais... Hã? Wander, tem uma pergunta anterior aí da Janaína. isso. Hã? Ela pergunta por que agosto e não no final do ano. Ela fala porque em julho tem jogos que já saem da rotina escolar e logo em seguida vem o NR. É. Então, Janaína, essa data não é nenhuma data que a gente aqui localmente escolhe, né? É uma data que já é padrão e o SEB fecha ela todos os anos. Então, sempre o último final de agosto, porque os calendários escolares no Brasil, eles são muito diferentes, né? A gente é acostumado aqui no Espírito Santo com um recesso em julho ali de 2 semanas, férias em janeiro. Você tem outros estados que a férias é em junho, tem outros estados que a férias é em julho, férias eu estou falando de 30 dias, né? Então, tudo isso faz a dinâmica escolar ficar muito, muito difusa, né? Quando entra dentro de uma discussão a nível de Brasil. Então, essa data ela é fixa. E também, por outro lado, o NR ele é muito disputado. E como o SEB fecha, né, uma data exclusivamente para o grupo, também tem algumas limitações que o próprio NR impõe. Tá? Mas, de toda forma, essa não é uma decisão do Vander e da Betânia, né? Uma decisão, de fato, a nível de Brasil, tá? Até porque o nosso NR, quando fecha com o SEB, ele sempre fecha com um dia a mais do que as outras demais escolas, né? Sim. Os nossos alunos ficam um pouquinho mais de tempo, então tem esse diferencial também. E Isso com aí. relação ao calendário escolar, eu fico assim preocupada, porque tem os jogos em julho, a gente tem o NR, mas isso tudo é planejado, está dentro do planejamento, com o matéria, o que você vai ser trabalhado e tudo mais, pode ficar tranquilo. Isso aí, obrigado, Betânia. A Flávia também Ai, pergunta aqui os Flávia, isso. quartos, quantos adolescentes? Gleice e Fabiana, vocês que vão todo ano, né? Que tem aí uma semana de Uhum. férias, como diz o outro, né? É. Então, como que funciona os quartos? Normalmente, o das meninas e dos meninos, né? São 2 quartos grandes, e esses quartos são conjugados. Então, de um quarto para o outro tem uma porta, né, que divide. Então, as meninas normalmente ficam todas as meninas juntas de Vila Velha e todos os meninos juntos de Vila Velha. A mesma coisa, Vitória. E aí, dentro dos quartos, dormem também os monitores, né? Monitores e monitoras, dormem também junto com eles. Isso aí, legal.
Lisângela pergunta onde que vai ser o café da manhã. Lisângela, normalmente a gente para fora do aeroporto, porque a gente sabe que, primeiro, o aeroporto, um pão de queijo e um café custa um rim, né? E segundo, que é um lugar também muito mais de mais fácil dispersão. Então, normalmente a gente pega, sai do aeroporto e aí pelo caminho tem muitas paradas bacanas em São Paulo, né? Que a galerinha para tomar um café. Por isso também que é bom colocar aquele lanchinho lá na ida, né? Porque se deu aquela fomezinha, ainda não chegou na parada, já dá ali um reforço na alimentação. Vamos ver o que mais. Adriano, amanhã é só preencher o formulário ou já tem que fazer o pagamento? Amanhã, Adriano, é só o formulário. A partir de quarta-feira é que a nossa equipe vai acionar aqueles que ficaram dentro das vagas para fazer o pagamento, tá bom? A Flávia perguntou sobre adolescentes, já foi respondida a quantidade do quarto, né? Ah, tá. Alguém que falou ali, achei que no Forms iria, o Marco, né, colocou ali, né? Achei que no Forms iria colocar o cartão. Não, não. É até bom explicar, essa pergunta do Marcos é muito boa. O Forms, gente, ele é muito simples. A gente não coloca muita pergunta, justamente para não criar embaraço e ninguém perder tempo na hora de responder e com isso não conseguir a vaga. No Forms vocês vão responder o nome do responsável financeiro completo, o CPF, o nome do estudante, o número do telefone e a escola em que estuda e dá um aceite no final. Então, são só essas 5, 6 perguntinhas ali que rapidamente a gente dá conta de responder e conseguir organizar o processo, tá bom? José, de fato, José, a gente queria ter mais também, mas é como eu já expliquei essa questão das vagas, né? A Luísa, né? Havendo desistência, caso uma das famílias que preencheu o formulário não feche, existe alguma fila de espera? Sim, gente, isso aqui é importante também, Luísa. A gente já trabalha com forms, porque o forms ele fica ali, ó, minuto, segundo a segundo, pela ordem de quem preencheu. Então, se por um segundo tiver alguém na lista e alguém desistiu, esse da próxima já vai entrar, né, dentro desse acionamento. Então, a gente garante com isso a lisura e a transparência em qualquer dúvida que se possa existir, tá bom? José perguntou se os quartos são com banheiro ou serão tipo alojamentos separados. Tem dentro dos quartos o banheiro, né, Sim, Fabi? sim. Cada Joia. quarto tem seu banheiro. Aham. Janaína, terá alguma São, solenidade de formatura no final do ano? Sim, Janaína, a gente sempre faz uma cerimônia de formatura do nono ano no final do ano também, tá? Então, mesmo com o NR, a gente faz sim a cerimônia lá quase junto com a da terceira série do ensino médio. Joia, alguém mais pergunta vendo desistência? Ah, tá, isso aqui eu já respondi. Amanhã já vai sair quem conseguiu as vagas, Carla? Não, Carla, a gente não vai conseguir disponibilizar amanhã, porque como o horário do formulário a gente coloca 8 da noite, e aí por que que a gente coloca 8 da noite? Eu poderia colocar 2 da tarde, né? Mas a gente sabe que do horário do dia vocês estão trabalhando, e a gente não quer que ninguém perca o foco por causa de uma viagem de adolescente. Então a gente coloca 8 da noite, onde todo mundo já está tranquilo, e aí o filho, junto com a família, ajuda a fazer a inscrição. Mas nesse horário, nossa equipe não tem expediente, então os telefones estão na escola, né, e tudo mais. Então, no dia seguinte, cedinho, né, a gente já tem a posição de quem ficou contemplado dentro das vagas, tá bom? O NR, a Elisângela perguntou se o NR substitui a festa de formatura. Elisângela, a gente não tem o hábito de fazer a festa de formatura porque a gente entende que o investimento para o NR é um investimento considerável, apesar de justo, a gente sabe todo o custo que está envolvido por ele, e a gente não tem a prática de fazer a festa de formatura no final do ano. A festa a gente reserva para a terceira série do ensino médio. Mas a gente faz a colação de graus de grau, né, para os nossos estudantes, né, numa cerimônia bacana, bonita, bem organizada, enfim, para valorizar esse momento de formatura deles também, tá bom? Jackson, poderia fazer uma lista de interessados e depois rodar um sorteio. Existe aplicativo que pode favorecer, para não ser injusto com os outros que não puderem participar. Faz sentido para vocês? Jackson, a sugestão é muito bem-vinda, mas a gente prefere sempre trabalhar pela ordem de interesse. Então, aqueles que entraram na frente e fizeram, vão sempre ficar na lista na frente. Então, a lista de espera também vai funcionar assim, né? Como eu expliquei, uma vez que a última vaga foi preenchida às 8h10, né, hipoteticamente, não vai isso tudo, como falei, mas foi 8h10. 8h10 e 30 segundos entrou a próxima inscrição, é o primeiro na lista de espera, e assim sucessivamente, né? O próprio Forms ele já dá isso para a gente pronto no final do processo.
Patrícia, o boleto será pago online? Patrícia, o boleto emitido você pode pagar da forma que você estiver mais habituada aí, né? Não tem dificuldade nenhuma, tá? Silvana, acho injusto para quem não conseguiria, né, Silvana? É como te falei, as vagas é sempre uma questão que a gente tem que administrar com sensibilidade e ao mesmo tempo com compreensão, né? E também quando a gente fala de vagas, gente, eu estou falando aqui da vaga que é destinada para as escolas, mas também tem outros fatores, né? Por exemplo, o ônibus. O ônibus que vai transportar entre o aeroporto e o sítio Carroção, ele tem uma capacidade limitada. Ou vai ser um ônibus de 50 lugares, ou vai ser um ônibus de 52, 53. Então, a gente também não consegue trabalhar quantidades muito diferentes daquilo que é a capacidade do transporte terrestre, né? Além da questão aérea, enfim. Então, tem uma série de variáveis que influenciam nesses números, né? Mas nós estaremos sempre disponíveis para tentar fazer com que o máximo possível possa participar dentro daquilo que nos for possibilitado, né, de vagas aí enquanto grupo educacional, tá? Silvana, então poderia fazer a festa de formatura para quem não vai, são 5 turmas. A gente pensa nisso depois, tá, Silvana? Não vou fechar essa porta, não, mas depois a gente pensa nisso com carinho, Eles tá bom? sempre cobram isso Não é, aqui. A gente Betânia? tem pensado com muito carinho, Joana. É, sim. Quem Pode sabe a ficar gente sossegado. consiga estruturar, né? Até porque as festas que a gente busca fazer de formatura e aqueles de vocês que já tenham tido algum filho ou filha que tenha formado com a gente, sabe que são festas, né, de primeira qualidade, né? Então a gente nunca quer perder o padrão e a gente sabe também que esse tipo de festa não fica barato. Então, mas quem sabe ao longo do ano aí a gente consiga estruturar e apresentar para vocês também num segundo momento, tá bom? Vamos ficar com essa tarefa de casa. Muito bem, eu acho que as dúvidas que estavam no chat, todas, na minha opinião, foram respondidas. Se não tiver mais nenhuma, pontualmente a gente termina aí o nosso bate-papo dentro de 1 hora. Betânia, Gleice, Fabiana, os coordenadores que estão aí, talvez tenham alguma outra observação que gostariam de expor? Tem alguma questão que eu esqueci? Eu acho que não, Wander. Só se os pais tiverem alguma dúvida, né? Isso. Eu também não tenho, não. Eu Se acho que é só surgir aguardar também, amanhã. gente, É. vocês têm os nossos canais que já foram apresentados aí, também tem lá o canal do pedagógico, né, das equipes pedagógicas. Nós É vamos só enviar acionar a pelo gente. binóculo, né? É, Por isso aí, e-mail. isso aí. Então é só enviar para a gente amanhã também que a gente responde. Então, só reforçando isso que a Betânia estava dizendo, né? Então, amanhã cedinho, cedinho assim, né? Imaginem, a gente vai ter que amanhã cedo fazer a transposição desse vídeo para um YouTube para mandar para vocês. Então, nas primeiras horas, espero aí por volta de 9, 10 horas da manhã, a gente já está mandando para vocês essa apresentação, o link com a gravação da reunião e o link para o acesso ao formulário, né, de modo que todo mundo possa rever, enfim, e tirar todas as dúvidas ao longo do dia e no final do dia garantir aí o passaporte da galera, né? Só uma pergunta. Oi? A Maria está perguntando se várias pessoas da família entrar para fazer a inscrição de um mesmo aluno. Acontece muito isso, Maria. Isso. Quando a gente vai pegar o relatório, depois tem lá 3 inscrições feitas para a mesma criança, né? E aí, claro, nesse caso a gente vai desconsiderar aquelas que foram feitas repetidas e vamos considerar somente uma delas, né? Não vai ocupar a vaga de 2. Mas se quiser, se achar que é mais seguro, gente, é a critério de vocês. O Forms, ele é liberado, né? Vocês podem entrar e fazer a inscrição, mas não é necessário. Uma vez que você finalizou a inscrição e que ele deu lá que a mensagem foi enviada, está garantido, tá bom? Os dados que vão ser usados no formulário, a Carla está pedindo. Carla, nome do responsável financeiro, nome, e é importante, gente, cuidar disso, viu? O responsável financeiro. Às vezes o papai é o responsável financeiro e a mamãe é pedagógico, ou o contrário, a mamãe é financeiro e o papai é pedagógico. Coloquem sempre o nome do responsável financeiro, porque é no nome dele que a gente vai emitir o pagamento, o boleto, né? A parte mais difícil aí do processo. Então, o nome do responsável financeiro, o CPF e o telefone desta pessoa, e o nome do estudante e a escola onde estuda e um aceitezinho no final, tá? O link vai ser enviado via WhatsApp, vai ser enviado via binóculo e também por e-mail, eu acho também, né, meninos, que não é difícil mandar por e-mail, eu acho, né, as coordenações têm acesso, né? Aqui em Vila Velha, a coordenação está usando muito o WhatsApp também. Além do binóculo, está usando o WhatsApp.
Entendi. Tá, mas não, Vitória, eu acho que o pessoal não tem tanto essa prática do WhatsApp para coisas que são gerais, então vamos focar sempre nesses dois canais, mas como se Vila Velha também tiver a possibilidade de mandar, pode mandar também, tá bom? E se durante o dia sentiu que não recebeu, gente, ó, canal é o que não falta para falar com a escola, tá bom? Então não deixe de nos acionar. Ó, acabei de colocar o formulário aí no chat, o link do formulário. Vocês podem clicar nele agora, vocês vão ver que vai dar uma mensagem como essa daqui. Quer ver? Aqui, ó. Deixa eu compartilhar minha tela que eu mostro a vocês. Pronto, ó, vai dar uma mensagem assim, ó. No momento, este formulário não está aceitando respostas. Posso tentar fazer o que quiser, que eu não vou conseguir, tá? Amanhã, às 8 horas, é aquele, numa atualizada que você dá, ele já fica salvo lá. Tá bom? Pessoal, penso que conseguimos explorar bem o tempo, né? E com. Wander, tem um O Anderson com a Anderson, o mãozinha Anderson. levantada aqui. Ah, sim, desculpa. Pode fazer a pergunta, Anderson. Não, acho que você respondeu aí. É via binóculo ou e-mail, né? Que vocês vão mandar esse formulário, não é isso? Isso aí, isso aí. Ah, beleza. Tá bom? Ok. Pessoal, então, muito obrigado a vocês. Agradeço a todos vocês que participaram. Eu sei ou não, eu imagino o quanto que essa galera ficou na orelha de vocês durante esses últimos dias para fazer com que vocês participassem, né, desse bate-papo. A gente sabe a expectativa que eles vivem em torno desse momento e queremos fazer com que essa experiência seja uma experiência o mais rica, o mais gostosa e o mais significativa o possível, né? Um momento muito, muito importante da vida escolar deles. Agradeço aí a o nosso time que, como disse, trabalha por trás desse projeto e, ao mesmo tempo, também está participando desse momento, né? A Betânia, a diretora, nossa querida diretora em Vila Velha, Fabiana e Gleice, os cabeças dos nossos eventos, né? Que fazem com que tudo funcione tão bem. E, gente, posso dizer para vocês, assim, com um testemunho de transparência e de fé, né? Que eu tenho. O que recebemos de feedbacks fantásticos o ano passado das famílias, sabe? Muito agradecidas da condução que essa nossa equipe faz com tanto carinho lá durante esses dias. E não nos enganemos, né? Por mais que eu brinquei com eles que eles terão uma semana de férias, não é verdade. Eles terão uma semana de muito trabalho. À noite eles têm que acordar para ver uma criança que está, de repente, com febre, ou que está sentindo uma dor em alguma coisa, ou que está precisando de uma ajuda. Então, eles são incríveis e fazem, de fato, essa experiência dos meninos acontecerem de uma forma muito, muito bacana. Então, Gleice e Fabiana, liderando aí a Kelly e o João, nossos coordenadores aí, Luciano abriu a câmera aí, né? O Hélio também, Jandson, enfim, a todos vocês que estão aí envolvidos, a gente agradece muito, né, por ter esse projeto tão bacana e tão sólido aí, que a gente já realiza há mais de década, né, Betânia? Muitas, Muito, inclusive, eu já fui algumas vezes e é i- realmente maravilhoso. isso aí. Gente, um bom descanso para vocês e até amanhã, né? Flávia, quantas vagas tinham? Aí alguém colocou 80 alunos. Não, não, as vagas são 47 para Vitória e 48 para Vila Velha, são 95 no total, tá bom? Ó, um abraço caloroso e bom descanso para todos vocês. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite, pessoal.